Hoje nós vamos falar sobre o pedido que agrada a Deus. Qual é o pedido que agrada a Deus? Nós todos fazemos pedidos a Deus, né? Não há quem não faça pedido a Deus, a não ser que a pessoa seja realmente ateu. Aquele que é ateu não crê em Deus e por isso também não vai também fazer pedidos a Deus. Mas quem crê que há um Deus, cada um crê de uma forma às vezes, um crê diferente do outro, mas enfim, crê que há um Deus, e que todos nós fazemos pedido a Deus. Nós fazemos sempre, não há quem não peça. Então, qual o pedido que agrada a Deus? Lá em 1 João 5, no versículo 14, vai dizer assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, qual é o pedido que agrada a Deus, querido? Vai ser aquele pedido que é feito segundo a sua vontade, e não segundo a nossa própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Muitas vezes o que pedimos não é a vontade de Deus. E Deus sabe muito bem o que é o melhor para cada um de nós. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Então, se Deus não te atendeu ainda, é porque Ele sabe o que é melhor para você. É porque não foi ainda da vontade dEle de te conceder aquilo que você está pedindo há pouco tempo ou há muito tempo. É certo também que há pedidos que às vezes nós não somos atendidos porque não nos posicionamos ainda da maneira correta diante de Deus. Às vezes pode ser algum pecado que estamos ainda cometendo e que está impedindo muitas vezes de Deus estar atendendo aos nossos pedidos. Eu não estou dizendo que sempre é isto, mas pode ser que seja isto. Por exemplo, muitas vezes é um perdão que não liberamos ainda, em nossos corações. Muitas vezes é uma mentirinha ali que falamos sempre para se dar bem em uma situação. Pode ser também aquela briga, aquela contenda que ficou mal resolvida com alguém. Tudo isso pode ser impedimento para que Deus ouça os nossos pedidos, para que Deus ouça as nossas orações. Agora, olha o que Jesus vai dizer em Mateus 5, versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Interessante aqui que Jesus vai dizer o seguinte: se te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele. Você pode até estar em paz consigo mesmo, de não ter nada contra ninguém, mas Jesus disse, no versículo 23 aí, Mateus 5, 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se você se lembrar que existe alguém, algum irmão ali que tem alguma coisa contra ti, Jesus diz: deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Então, nós precisamos estar alinhado com a vontade de Deus para que nossos pedidos também possam ser atendidos. Às vezes estamos cometendo algo que não agrada a Deus. Estamos vivendo de uma maneira que não agrada a Deus. É um pecado aqui, é outro ali. Nós precisamos nos examinarmos para ver o que estamos muitas vezes fazendo que não esteja agradando a Deus, para nos corrigirmos. Jesus quer que, se possível, nós vivamos em paz com todos, né? Então é interessante ver se você está vivendo em paz. Se alguém tem alguma coisa contra ti, ele diz: vai lá e reconcilia-te com ele. Romanos 12, versículo 18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quanto depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. É claro que nem sempre nós vamos conseguir ter paz com todos, mas que essa inimizade não parta de você. Que o se levantar como inimigo não parta de você. Se depender de nós, devemos ter paz com todos, mas de repente tem pessoas que não gostam de nós, não gostam do seu jeito, não gosta de você e se levanta como inimigo seu.
mas que da sua parte você esteja em paz com Deus. E se depender de você, que você vai ter paz também com aquela pessoa. Mas se a pessoa não gosta de você, paciência. Fazer o quê? As pessoas às vezes não gostam de nós pelo simples fato de fazermos o bem, de sermos do bem, de servirmos a Deus. Tem pessoas que não gostam. O que é que nós vamos fazer? Orar. Orar até por essas pessoas. Jesus vai dizer lá em Mateus 5:43 que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Só nos resta orar, para que eles possam ter um encontro também com o Senhor Jesus, para terem as suas vidas totalmente transformadas. Então, queridos, estas são situações que podem fazer com que Deus não atenda os nossos pedidos. Mas nós devemos nos colocarmos em posição de que Deus possa de fato estar ouvindo e atendendo os nossos pedidos. Situações como essas vão impedir, né? Às vezes, como eu disse, é um perdão que não está sendo liberado, é uma mentira que está sempre sendo falada, é uma contenda que aconteceu e ficou ali mal resolvida. O certo é que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Está lá em Isaías 59, Isaías 59, versículo 2. A única coisa que nos faz separação com Deus é o pecado. E essas são situações aí em que a pessoa está vivenciando algum pecado que vai impedir de que nossos pedidos sejam atendidos por Deus. Em João 9, versículo 31 diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. A este atende. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Deus não atende a pecadores. João 9, 31. A única oração que Deus vai ouvir e atender a um pecador é aquela oração de contrição, de confissão de pecado, de arrependimento. Aí Deus vai ouvir realmente. O pecador que se achega a Deus, confessando seus pecados, se arrependendo deles, Deus vai ouvi-lo, Deus vai perdoá-lo e Deus pode até atender a um pedido que ele fizer depois dessa entrega dele nas mãos do Senhor Jesus. Mas mesmo a pessoa não estando em pecado, queridos, existem outras situações em que Deus não vai atender os nossos pedidos, porque aquilo muitas vezes que lhe pedimos não é segundo a vontade dele. Então nós temos que analisar o que é que nós estamos pedindo. Eu não estou em pecado, eu não vivo aqui em pecado. Claro que nós pecamos, nós cometemos pecado, mas uma coisa é cometer pecado e se arrepender e pedir perdão a Deus, e outra coisa é você estar vivenciando em um pecado. Se estiver vivenciando o pecado é complicado. Mas mesmo não estando em pecado, existem situações em que Deus também não vai ouvir os nossos pedidos, não vai atendê-los. Porque muitas vezes aquilo que lhe pedimos não é segundo a sua vontade, sim segundo a nossa vontade. E lá em 1 João 5,14 nós lemos que esta é a confiança que temos para com Ele, que se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quando que lhe pedirmos é da vontade dele, meu irmão. Além dele ouvir, além dele nos atender, ele nos dá muito mais do que aquilo que nós lhe pedimos. Lá em Efésios 3, versículo 20, vai dizer assim: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que lhe pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando estamos alinhados com Deus, naquele pedido que nós fazemos, aquele pedido é segundo a sua vontade, não só Ele nos concede, como Ele nos dá mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Por exemplo, Deus deu muito mais do que o rei Salomão pediu a ele. O rei Salomão havia lhe pedido entendimento, sabedoria, mas Deus lhe deu muito mais do que isso. Por que o rei Salomão pediu
sabedoria e entendimento. Porque ele estava vindo de um grande reinado de seu pai, Davi. E a responsabilidade que caiu sobre seus ombros foi muito grande. Mas ele poderia ser um jovem vaidoso e pedir outras coisas a Deus. Mas o que ele vai lhe pedir é justamente isto: sabedoria. Deus lhe deu muito mais do que ele havia lhe pedido no início do seu reinado. Agora, por quê? Por que Deus lhe deu mais do que o que ele lhe pediu? Porque o que Salomão pediu estava ali totalmente alinhado com a vontade de Deus. Olha só o pedido que Salomão fez em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 9. Vai dizer assim, o próprio Salomão: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Olha só, queridos, nenhum homem foi tão rico quanto Salomão. Nenhum homem teve tanta glória aqui na terra como Salomão. Mas Salomão pediu isso a Deus? Não. Ele não pediu riquezas, ele não pediu glória. E o que foi que Salomão pediu a Deus? Como eu disse, Salomão pediu sabedoria, pediu entendimento para saber governar aquele grande povo. Uma grande responsabilidade estava ali sobre os ombros de Salomão, que Deus havia colocado. E ele pede sabedoria, ele pede entendimento. Mas Deus lhe deu muito mais do que ele havia lhe pedido. Não deu somente sabedoria e entendimento. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão. O pedido de Salomão estava tão alinhado com a vontade de Deus, que Deus resolve dar muito mais do que ele lhe pede. Te darei riquezas, te darei glória. Coisa que ninguém nunca teve, nem antes de ti, e nem jamais terá além de ti. Queridos, que nós saibamos fazer os nossos pedidos a Deus, para que nós possamos ser atendidos também. E pode ter certeza, aquilo que você pedir a Deus e estiver alinhado segundo a vontade dEle, Ele não vai somente te conceder aquilo que você está pedindo, mas vai também te dar muito mais, como Ele deu a Salomão, além do que Salomão pediu. Como está lá em Efésios 3, versículo 20, dizendo que Ele é poderoso infinitamente para nos dar muito mais do que o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas tenha sabedoria também no que pedir, que o seu pedido possa estar alinhado com a vontade de Deus. Olha, dificilmente teremos nossos pedidos atendidos por Deus se não soubermos pedir. Precisamos saber pedir. Olha o que diz aí em Tiago 4, a partir do versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Uma outra versão vai dizer, para gastardes em vossos deleites. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes é isso, pedimos segundo o nosso interesse, segundo a nossa vontade. E aí Deus não nos atende, porque pedimos mal. Pedimos e não recebemos porque o que pedimos não é segundo a vontade de Deus, meu irmão, e sim segundo a nossa própria vontade.
esse tipo de pedido, com certeza, ele não agrada a Deus. Com certeza nós não iremos ser atendidos com esse tipo de pedido. Você quer agradar a Deus com os seus pedidos? Você quer ter seus pedidos atendidos, meu irmão? Se você quer ter seus pedidos atendidos, agrade a Deus. Agrade a Deus até mesmo com aquilo que você pede. Por exemplo, peça a Deus para lhe capacitar para fazer a obra dele. Peça a Deus para lhe dar ânimo, para lhe dar constância quando você estiver fazendo a obra dele, para que não venha o desânimo, para que não venha a inconstância, porque tem pessoas que Deus capacita, começa a fazer a obra, daqui a pouco perde o ânimo, perde aquela constância, né, de estar ali fazendo a obra de Deus. Mas que você possa pedir a Ele para que Ele lhe dê ânimo e constância quando estiver fazendo a obra dele. Peça a Deus, por exemplo, se você quer agradar a Deus com seus pedidos. Peça a Deus para lhe dar mais paciência com quem você não está tendo paciência. Peça isso a Deus. Você vai ver como você vai agradar a Deus. Peça a Deus para tirar do seu coração qualquer tipo de sentimento de amargura, de ódio, de rancor. Peça a Deus para te dar forças para você poder perdoar, para liberar perdão. Peça a Deus para tirar de você aquela inveja que muitas vezes pode estar tomando aí o seu coração. Peça a Deus o mesmo pedido que o rei Davi fez, por exemplo, lá em Salmo 51, versículo 10. O rei Davi disse a Deus, pediu a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Peça isso a Deus, você vai ver o quanto você vai agradar a Deus. Enfim, queridos, peça a Deus para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, que você possa estar fazendo isso hoje. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que tem tudo o que nós precisamos para termos uma vida de paz e uma vida feliz. Jesus é tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, meu irmão, não tem nada. Vive uma vida de ilusão. Pode ter todo o dinheiro que esse mundo puder dar, mas não tem nada. Quem não tem Cristo não tem nada. E quem tem Cristo tem tudo. Você vai ter uma vida de paz, você vai ter uma vida feliz, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às tribulações. Jesus tem tudo o que você precisa para viver nesse mundo com paz e feliz, mesmo em meio a toda essa turbulência que está aí. Se você quer ter forças para suportar tudo isto, todo o fardo deste mundo, entregue a sua vida para Jesus, meu irmão. Em Mateus 11, 28, a partir do versículo 28, Mateus 11, 28, ele disse: Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, então entregue a sua vida nas mãos daquele que pode fazer o teu jugo ficar suave, que pode fazer o teu fardo ficar leve. E ele ainda diz assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis então descanso para a vossa alma. Faça isso hoje. Peça a Deus para que Ele possa realmente estar iluminando a sua mente. Peça a Deus para que você possa estar abrindo o seu coração para que Jesus possa entrar. Amém? Então essa é a mensagem de Deus, que Deus nos entregou hoje, para mim, para a sua vida. Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar abençoando a toda a nossa família. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos por mais um dia em nossas vidas, por mais um ano que o Senhor nos concedeu debaixo da tua graça, da tua proteção.
por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por nós e pelo que continuará fazendo. Que o Senhor nos dê um dia, uma semana, que o Senhor nos dê mais um ano debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.